As câmeras existem para registrar a realidade, mas o que elas capturaram aqui simplesmente não faz sentido. De orbes brilhantes a anomalias bizarras, ninguém consegue explicar essas aparições estranhas que foram filmadas. Um dos incidentes mais inexplicáveis ocorreu no dia 28 de abril de 2025. As imagens mostram uma esfera luminosa próxima a um carro. Nunca havia sido vista antes, e os comentários nas redes começaram a especular. Antes que pudesse ser identificada, a esfera subiu rapidamente ao céu e desapareceu. Como a localização não foi revelada, é difícil tirar qualquer conclusão, especialmente sobre esse avistamento misterioso. Já na América do Norte, apenas 5 semanas atrás, um corredor filmou algo tão estranho quanto fascinante. Era como uma corda vermelha brilhante que se transformou em uma espécie de tentáculo e depois em um círculo. O objeto se movia pelo ar e emitia um zumbido estranho, inaudível no vídeo, mas mencionado por quem publicou. Curiosamente, o avistamento aconteceu 2 dias depois de conversas entre moradores sobre possíveis abduções alienígenas. Como a forma da corda mudava constantemente, era impossível identificar o que realmente era. Outro avistamento impressionante foi registrado em uma praia na África, por volta das 10 da noite no final de junho. Os banhistas estavam fascinados por um enorme objeto em forma de disco pairando sobre o oceano. No entanto, o que muitos não notaram foi uma camada brilhante na superfície da água, que se movia de forma diferente do objeto no céu. Alguns pensaram que era o reflexo, mas os movimentos não batiam. O que será que era aquilo? Em outra praia, um grupo de amigos filmou uma faixa colorida semelhante a um arco-íris atravessando o céu sobre o mar. O objeto desconhecido seguia em direção ao pier, refletindo tanto na água quanto na lente da câmera. Mas ninguém conseguiu explicar o que era aquela misteriosa faixa arco-íris. Em um evento ainda mais enigmático, uma espiral se abriu no céu noturno como se fosse um portal. Segundo a legenda do vídeo, a região já era conhecida por aparições extraterrestres. Dessa espiral saíam diversos objetos luminosos voadores em várias direções. Isso ocorreu em 10 de abril de 2025, perto de Kyoto, no Japão, cidade que, segundo alguns, deixou de ser capital devido a fenômenos como esse, que geravam medo e insegurança na população. Em Xangai, uma visão surreal chocou os moradores. A cidade estava coberta por uma espessa fumaça e entre a neblina apareceu um brilho alaranjado. Logo, revelou-se uma nave enorme e comprida, flutuando lentamente. Ela não parecia feita por humanos, mas, antes que o vídeo mostrasse mais, o celular travou e a tela escureceu. Outro vídeo mostra orbes se movendo em perfeita sincronia. Especialistas já analisaram as imagens, mas até hoje ninguém conseguiu dar uma explicação. No Canadá, um grupo de pescadores teve um encontro perturbador. Um objeto estranho sobrevoava o barco, mudando de forma constantemente. Era fino, emitia flashes de luz e, de repente, transformou-se em algo ainda mais incomum, brilhando em várias cores e soltando fumaça, como se queimasse o ar ao redor. Pouco antes de desaparecer, tomou a forma de uma faixa dourada retorcida no ar. Nas Ilhas Seychelles, uma bola de luz branca em alta velocidade cruzou o céu com uma trilha de fogo. Em vez de cair, como seria esperado, ela se movia horizontalmente. Alguns disseram que poderia ser um foguete, outros um OVNI em queda. Nada foi confirmado até agora. Por fim, uma luz azul apareceu no céu e lançou um feixe intenso que atravessou a escuridão até o chão. Depois de algum tempo, tanto a luz quanto sua fonte desapareceram. Já se passaram 2 semanas e nenhuma explicação oficial foi divulgada. O avistamento mais chocante. De um local não identificado, milhares de objetos brilhantes foram vistos caindo do céu durante a noite. Eles brilhavam muito mais do que qualquer estrela comum e se moviam em círculos, formando um padrão estranho. Pareciam orbes luminosas descendo em direção à Terra, girando enquanto desciam. Algumas pessoas sugeriram que poderiam ser drones, o que é uma possibilidade. Mas como não há informações confirmadas no vídeo, nada pode ser provado. Luzes sobre o aeroporto JFK, de novo. No início do ano, um homem que observava as estrelas em Nova York avistou 3 luzes piscando no céu.
Elas flutuavam sobre a cidade, imóveis. Não eram estrelas, nem aviões. O mais inquietante, estavam exatamente acima do aeroporto JFK. Horas depois, as notícias locais relataram que alguns voos haviam desaparecido do radar, sem nenhuma explicação. O mesmo homem agora acredita que aquelas luzes eram algo a mais, algo observando lá de cima. Não se sabe se os dois eventos estão realmente ligados, mas para quem presenciou aquilo naquela noite, não parecia coincidência. Orbes misteriosas na noite. Um grupo de amigos parou à beira da estrada quando viu algo que não conseguia explicar. Dezenas de orbes brilhantes surgiram no céu noturno, todas se movendo rapidamente e deixando rastros luminosos. Inicialmente pensaram que fosse um show de drones ou algum truque, mas a forma como aquelas luzes voavam, em formação perfeita, coordenada, parecia mais com um teste ou uma observação. As luzes desapareceram, mas as perguntas ficaram. O que estava voando ali em cima? E por que parecia que eles não estavam sozinhos? Orbes no céu de Nova Jersey. Algo estranho aconteceu nos céus de Nova Jersey. Durante a noite, uma luz azul intensa surgiu sobre o centro da cidade. Mas esse nem foi o detalhe mais estranho. Quando as orbes luminosas apareceram, os celulares das pessoas começaram a falhar. Por isso, o vídeo foi captado de longe, onde ainda era possível registrar a cena. A causa continua desconhecida. Luz brilhante nos céus em tempos de guerra. Durante um alerta de guerra recente, objetos luminosos foram vistos piscando atrás das nuvens. Quem gravou a cena não revelou onde nem quando exatamente tudo aconteceu, o que só aumentou o mistério. Alguns acreditam que poderia ser atividade militar, foguetes, jatos. Mas o visual parecia mais com algo que não pertencia à Terra. Possível abdução alienígena. Um vídeo pode ser a prova de que abduções alienígenas são reais. Uma luz laser extremamente forte apareceu no centro da cidade. Algo jamais visto, já que nenhum laser comum ou comercial tem potência parecida. O feixe de luz surgiu do nada e, segundo testemunhas, parecia estar buscando algo. O vídeo termina sem explicações, deixando espaço para todo tipo de teoria. A escolha do dia pelos inscritos. Um caso bizarro vindo de Vancouver, no Canadá. Na noite de 10 de julho de 2025, luzes coloridas e brilhantes foram vistas voando por trás das nuvens. Testemunhas afirmaram ter ouvido trovões, mas não havia chuva. As luzes tinham formato circular e se moviam em altíssima velocidade. Ao ver as imagens pela primeira vez, muitos pensaram se tratar de drones, mas esses objetos voavam mais rápido do que caças F-16. Um dos orbes, inclusive, se alongou e deixou um rastro de luz em forma de arco-íris antes de desaparecer. O local e a data foram bem documentados. Mas até hoje, ninguém sabe o que eram aquelas luzes. Feixes de laser nos céus. Um vídeo vazado mostra algo muito estranho sobrevoando uma cordilheira remota. Um feixe de luz branca cortava o céu não como um meteoro que cai, mas como algo que atravessa. De repente, vários feixes verdes foram disparados contra ele, como se estivessem tentando parar ou escanear o objeto. Muitos acreditam que eram lasers militares. Outros pensam que o feixe de luz nem era da Terra e que talvez tenha invadido um espaço aéreo restrito. O vídeo termina no exato momento em que as luzes se aproximam, e o mistério só aumenta. Filmagem de avião revela o inexplicável. Em 13 de janeiro de 2025, um passageiro sobrevoando Nova York capturou a imagem de um objeto dourado e circular se movendo junto ao avião. A princípio parecia o sol escondido entre as nuvens, mas estava perto demais. O objeto se movia junto com a aeronave, que viajava a mais de 900 km/h. Como os celulares estavam em modo avião, o vídeo acabou sendo interrompido de forma abrupta, sem nenhuma explicação. Entidade misteriosa em estação de trem. Este último caso foge completamente dos anteriores, mas é igualmente intrigante. Uma entidade estranha foi filmada levitando sobre os trilhos de uma estação de trem. Faíscas e raios saíam dela, e especialistas identificaram aquilo como uma bola de raio. Segundo algumas teorias, a eletricidade pode tomar forma esférica quando há grande acúmulo de carga estática.
Uma ocorrência rara e muito estranha. Fenômeno em círculos. Você está prestes a ver algo que vai te confundir. Um grupo de peixes foi flagrado circulando insistentemente um único ponto no fundo d'água. Um local onde havia um buraco que parecia levar a um lugar desconhecido. À primeira vista, pareciam girinos, mas ao aproximar a imagem e mudar o ângulo, a semelhança desaparece. Mesmo que fossem girinos, por que estariam se movendo daquela forma estranha, como se estivessem realizando um tipo de ritual? Avistamento misterioso no céu. Em outro registro, um morador ouviu um estrondo semelhante a um trovão. Mas, em vez de relâmpagos ou chuva, sua câmera captou algo inimaginável. Um objeto redondo emergiu das nuvens, emitindo luzes pulsantes. Seu formato lembrava assustadoramente a Lua. Logo depois, algumas orbes luminosas foram vistas se movendo em direção a esse objeto, sugerindo que havia outra nave escondida atrás das nuvens, talvez observando ou até mesmo interagindo com ele. Enquanto céticos dizem que o vídeo pode ser editado, outros acreditam que o ângulo apenas intensificou o mistério. Avistamento inexplicável. Na zona rural de Nevada, luzes pulsantes foram vistas no céu ao entardecer. No início, muitos pensaram que fosse algum tipo de estrutura alta com luzes com defeito. Mas ao analisar o local, percebe-se que não há prédios por perto. As luzes não cruzavam o céu como aviões ou jatos. Ficaram ali paradas, pairando, como se algo invisível estivesse sustentando sua presença. Anel de fumaça escura. Acima de um jardim de oliveiras na Itália, um homem flagrou um estranho anel de fumaça se aproximando lentamente. Ele manteve distância, mas o objeto parou repentinamente, bem acima de sua cabeça. Alguns sugerem que possa ser o resultado de uma falha elétrica ou de um motor a diesel, mas nenhum desses fenômenos costuma produzir um anel tão escuro ou que pare de se mover subitamente assim. Nave nas nuvens em Zamora, Venezuela. Pessoas pararam nas ruas para observar uma formação incomum no céu. Nuvens escuras haviam tomado a forma perfeita de um disco voador gigante. No interior da formação, luzes pulsavam intermitentemente. Era como se algo estivesse escondido à vista de todos, usando o clima como disfarce. Um morador gravou tudo e compartilhou online, e até agora, ninguém sabe ao certo o que era. Anel de luz incomum. Em uma noite tranquila, um homem capturou um círculo de luz brilhante que surgiu do nada no céu. A forma girava constantemente de maneira estranha, e não havia nenhuma fonte de luz visível no solo. Era quase meia-noite. Alguns acreditam que poderia ser um anel de fumaça, mas seu movimento não batia com o comportamento esperado de gases ou vapor. Não parecia algo natural. Mistério flutuante na floresta. Enquanto caminhava por uma estrada entre árvores, uma turista parou para admirar a paisagem, mas algo a deixou inquieta. Ao dar zoom com a câmera, percebeu um galho flutuando no ar, imóvel. As folhas ao redor se moviam suavemente com o vento, mas o galho permanecia completamente parado, sem fios visíveis ou qualquer apoio. Ela continuou gravando, tentando entender se era uma ilusão ou algo muito mais estranho. Portal nas nuvens, em São Paulo. Em 2 de maio de 2025, um grupo de amigos avistou uma linha fina cruzando o céu. À primeira vista não parecia nada incomum, mas ao dar zoom, perceberam uma forma sólida escondida logo acima das nuvens. Ela não se misturava ao céu, nem se movia. Alguns acham que era uma nave camuflada usando as nuvens como cobertura, estruturada demais para ser natural, parada demais para ser feita por humanos. Objeto misterioso em Antofagasta, Chile. Em 22 de março de 2025, uma família descansava na praia quando notou algo pairando sobre o mar. Um objeto branco em forma de bastão flutuava silenciosamente no céu. Luzes fracas ondulavam pela sua superfície, como se algo se movesse por dentro. Não parecia avião nem drone. Alguns dizem que era uma nave espiando a costa. Outros acham que aquelas ondulações brilhantes podem estar ligadas a uma passagem submersa, esperando o momento certo para se abrir. Espuma flutuante ou nuvem. Uma substância branca, parecida com espuma ou nuvem, foi avistada em uma área restrita.
Possivelmente um laboratório ou instalação química. Pode ter sido espuma gerada por experimentos ou uma estranha nuvem que surgiu do nada e invadiu a área. Há quem diga que era apenas resíduo de testes, mas outros acreditam que não era nada disso. O que você acha que era? A areia que engole tudo em Dubai. Um morador chamado Omar Al-Farouk publicou imagens intrigantes de um buraco na areia que engolia tudo o que era jogado dentro dele, inclusive a própria areia ao redor. O mais estranho, o buraco também liberava jatos de areia de tempos em tempos. Tijolos foram colocados e desapareceram completamente. O que seria esse fenômeno? Rocha jorrando água. Em uma região árida e cheia de pedras, um alpinista se deparou com algo impossível. Uma única rocha jorrava água como se fosse uma nascente. Não havia encanamento, nem chuva recente, tampouco riachos por perto. Alguns sugerem que seria uma fonte subterrânea rompendo a superfície. Outros acham que a natureza perfurou a pedra de forma tão precisa que permitiu a água escapar. Um verdadeiro enigma geológico. Existem momentos em que a natureza e o céu parecem sussurrar segredos que ainda não compreendemos. Cada cena registrada é um lembrete de que o mundo é muito maior e mais misterioso do que imaginamos. Será que estamos realmente sozinhos? Ou estamos apenas começando a enxergar o que sempre esteve ali, bem diante dos nossos olhos? Se esse vídeo também te deixou com mais perguntas do que respostas, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com quem ama um bom mistério.